doutor Roberto Liviano, e temos aí então um projeto que quer criar um novo Código de Processo Penal? Pois é, Sérgio. Está avançando essa discussão em relação ao novo Código de Processo Penal. O relator desse projeto é o deputado federal e delegado João Campos, de Goiás, né? E esse projeto, ele chama a atenção por alguns elementos que merecem o cuidado, merecem uma percepção cuidadosa por parte da sociedade. Podemos começar por onde? Pois é, em primeiro lugar, esse assunto até agora ele realmente não mereceu um debate profundo, né? Esse é um primeiro ponto que chama atenção. Em segundo lugar, as pessoas precisam prestar atenção, porque muito já se falou sobre novo Código Penal, novas leis penais, mas é muito importante que se tenha clareza sobre a relevância que tem um novo Código de Processo Penal, né? Novas leis processuais penais são de extrema relevância e isso pode trazer um impacto absolutamente fundamental em relação à eficácia ou não dos processos penais, né? Um novo código é um novo conjunto de regras, totalmente novo, né, para o processo criminal, e as pessoas estão realmente muito atentas a tudo isso. Ontem foi divulgado o resultado de uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas. Foram ouvidas quase 2.200 pessoas em todos os estados brasileiros, né? E é interessante o resultado dessa pesquisa, porque quase 80% das pessoas ouvidas consideram especialmente relevante a Operação Lava Jato. E apenas 10% das pessoas, a menos de um mês do início da Copa do Mundo, acham relevante o tema Copa, né? Então 80% é relevante Lava Jato e 10% consideram relevante o tema Copa do Mundo. Em outros tempos seria inimaginável um resultado como esse. Então, se as pessoas estão preocupadas sobre o tema Lava Jato, é importante que elas prestem atenção num novo Código de Processo Penal, porque isso tem relação direta com o Lava Jato, com o combate à corrupção, porque se você tem uma mudança brusca nas regras de processo penal e essas regras elas não forem absolutamente positivas no processo, nós podemos colocar tudo a perder que está sendo feito. Por exemplo, Sérgio, nós tivemos uma longa discussão no ano de 2013 a respeito da questão do poder de investigação criminal, né? Houve uma proposta de emenda à Constituição Federal, a PEC 37, e o país inteiro discutiu isso. E ao final, em junho, houve uma deliberação pela Câmara por 430-9, portanto um placar sonoro, e esse placar rejeitou a PEC 37. Ele afirmou o poder pleno de investigação do Ministério Público. Depois disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão tomada pelo Pleno, consolidou o poder de investigação criminal do Ministério Público. No entanto, este projeto de Código de Processo Penal, ele amesquinha, ele diminui, ele torna pequeno, ele deprime o poder de investigação criminal do Ministério Público, né? Contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, contra a decisão do Congresso Nacional e, muito pior, contra a posição que o Brasil adotou no plano internacional ao ser subscritor do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, perante o qual o Brasil assumiu perante o mundo uma posição de um Ministério Público que investiga, né? Então é um contrassenso. Perante o mundo, assume-se uma posição. E aqui quer-se pensar em outra coisa, sendo que o Brasil já assumiu esse posicionamento.
Não há como se pensar no Ministério Público que não investiga. Ministério Público que não investiga é Ministério Público saci, é Ministério Público manco, é Ministério Público inoperante, e não é isso que a sociedade quer. Esse é um ponto. Só para entender melhor, então, essa PEC 37, ela pode estar voltando nesse projeto? É isso que o senhor quer dizer? Pois é, de uma certa maneira, é uma forma de querer, entre aspas, ressuscitar o que ali havia no que diz respeito ao Ministério Público, né? Porque a PEC 37, ela propunha o monopólio da investigação para a polícia. Via reflexa, o Ministério Público estaria impedido de investigar. O que se propõe agora é um amesquinhamento, é o apequenamento do poder de investigação do Ministério Público. De uma certa maneira, é correto dizer que é uma forma de ressuscitar, de revitalizar aspectos contidos na PEC 37, e não é o que a sociedade quer. Em segundo lugar, Sérgio, há uma outra questão ali bastante preocupante, que é o tabelamento, a fixação de prazos para a duração de inquéritos. Veja o perigo disso. Todos nós sabemos que um problema gravíssimo que nós temos na justiça criminal do país é o problema da impunidade. Todos nós sabemos. Mesmo quem não é da justiça sabe que esta é uma questão que precisa ser enfrentada com coragem, que precisa ser resolvida. Pois bem, qual é o sistema hoje? Nós temos a prescrição que estipula prazos proporcionais para o Estado promover a responsabilização, investigar, processar e punir. O prazo é proporcional à gravidade do crime. Quanto maior a gravidade do crime, maior o tempo que o Estado tem. Pois é, o que diz este projeto? Fixa uma tabela, um prazo para durar o inquérito. O prazo se escoou, acabou. Impunidade. E não é assim que as coisas funcionam pelo seguinte: os inquéritos, eles têm complexidades diferentes. Quando você vai por este caminho de criar uma tabela burra, você está simplesmente indo pelo caminho de reforçar a impunidade. Você não pode criar uma tabela de duração de inquéritos. A solução que nós temos hoje, por mais que possamos discutir, por exemplo, o fim da prescrição retroativa, que eu defendo, mas do jeito que está hoje, tendo proporção em relação à gravidade do crime, é melhor do que essa ideia de você ter um prazo para o fim do inquérito. Você tem inquéritos e inquéritos. Você tem inquéritos que você tem fatos complexos, você tem muitas pessoas a serem ouvidas, você tem pessoas que moram longe. É que eu posso instituir uma tabela de prazo e dizer, acabou. Não é assim que funciona. Não seria Isso não é inteligente. Não seria essa uma forma de pressionar para que a investigação tivesse agilidade ou não, doutor Roberto Liviano? Supostamente, Sérgio, esse seria o argumento, mas não é essa maneira que você obtém este resultado, Sérgio. Porque já disse o filósofo Ortega y Gasset, o homem é o homem em suas circunstâncias. E cada inquérito tem as suas circunstâncias. Você não pode, por causa da exceção, tornar as coisas regra. Com esse tipo de situação, você pode gerar uma amplificação de impunidade. Então, não é desta maneira que se avança. E é bom registrar que este projeto foi elaborado por advogados e professores. Então, não houve, por exemplo, juízes, membros do Ministério Público opinando na construção deste projeto. Não houve pessoas que trabalham no dia a dia na operação do sistema de justiça com a realidade na ponta da linha, trabalhando na construção desse projeto. É bom que se registre isso. Outra questão, Sérgio, importante no projeto. Veja só, hoje a polícia faz um importantíssimo trabalho de muito relevo social. Ela recolhe provas, o Ministério Público também está envolvido nisso, e essas provas são reunidas em inquérito no sistema inquisitorial. O que significa isso? Não existe contraditório na fase do inquérito. O contraditório existe no processo.
em juízo, certo? É natural que em juízo haverá o contraditório em cima das provas, os advogados vão fazer as perguntas, o promotor vai fazer as perguntas, etc, etc. Agora, é natural que as provas reunidas durante a investigação, elas são encartadas no processo e elas vão ter uma validade menor, porque elas não foram colhidas sob o crivo do contraditório. Mas elas fazem parte da história daquela investigação. Elas fazem parte de um processo histórico de reconstrução dos fatos. Elas precisam estar ali constando para que se possa ter a exata percepção de tudo o que aconteceu desde o momento em que o fato ocorreu. O que o projeto propõe? Que isto seja destruído, que isto não faça parte do processo, que isto não possa ser considerado, aniquilando e desrespeitando o trabalho da polícia, porque não foi colhido sob o crivo do contraditório, né? Por exemplo, no júri, nós todos sabemos que os homicídios, obviamente, não são cometidos no Maracanã durante um fla-flu num domingo lotado. Homicídios não são cometidos desta maneira. Homicídios são cometidos em situações em que as provas são escassas, em que a investigação é difícil, tá certo? Então, todo elemento de prova, todo indício, tudo aquilo que for reunido, que for recolhido, é extremamente importante para os elementos de avaliação. E não podemos nos esquecer que no júri, quem examina, quem decide se a pessoa é culpada ou inocente são os jurados. Não é um juízo técnico, é um juízo de consciência de pessoas do povo. Como que nós vamos privar a pessoa que vai fazer um juízo de consciência do povo, é alguém julgado pelo semelhante, de ter conhecimento daquilo que faz parte do processo histórico de colheita dos elementos desde o início? Eu acho que há um excesso de purismo, como se nós estivéssemos vivendo aqui em Liechtenstein, na ilha de Creta, sabe? Nós temos que viver a realidade nossa, dura, difícil, e precisamos trabalhar com aquilo que nós temos. Eu acho que nós precisamos sempre, sim, observar realidades de outros países, experiências importantes de outros países. Elas podem nos ensinar e precisamos ser humildes de observá-las, mas nós não podemos importá-las cegamente. Nós podemos observá-las, eventualmente colher um ensinamento aqui e outro ali, mas nunca importar experiências de outros países cegamente. Nós precisamos ter a solução que nos serve de acordo com a nossa realidade. É o que eu penso. Eu estou citando alguns exemplos, e são vários. Fala-se de recursos no sistema processual e de recursos exclusivamente para a defesa, tratando com desigualdade Ministério Público e Defesa. Isto é tratamento de isonomia, de igualdade entre as partes. Será que isso é construtivo? Será que isso é positivo? Né? Então é necessário ter muita atenção, muito cuidado, porque nós podemos ter aí uma armadilha, né? Nós temos visto vários projetos, sim, não só esse, agora tem um outro que acaba de surgir além deste projeto do CPP, o Estatuto da Responsabilidade Civil. Só para fechar meu comentário, nós tivemos a discussão sobre o projeto de abuso de autoridade, aí ele deu uma esfriada. Agora esse projeto do abuso de autoridade, ele vem disfarçado e maquiado com esse novo nome pomposo de Estatuto da Responsabilidade Civil, em que se pretende a mesma coisa: trabalhar contra a independência judicial e dos membros do Ministério Público, punindo-os e impedindo-os de trabalhar com liberdade e independência. Este projeto ele tramitou silenciosamente na CCJ e quase no final um senador pediu vista, porque ele estava ali
meio que num buraco negro, com esse nome pomposo. Então é necessário ter muito cuidado com essas coisas, porque às vezes elas no vácuo andam e de repente quando se percebe são bombas que modificam drasticamente o sistema e acabam impactando. Foi assim na Operação Mãos Limpas na Itália. Vamos aguardar. Houve uma reação grave lá e as conquistas da sociedade com a Operação Mãos Limpas foram implodidas com leis que impediram o funcionamento do sistema de justiça.